Vamos estudar com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o segundo livro de Samuel. Dando continuidade aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, entramos agora no segundo livro de Samuel. Lembremos que o primeiro livro, temos a continuação nele da vida dos juízes, apresentando o último juiz de Israel, que foi Samuel. E a sequência da vida de Samuel conduz à proclamação de um rei que primeiramente foi Saul, segundo o coração do povo. Mas logo Deus coloca a Davi como ungido, sendo um rei que já estava estabelecido segundo o coração de Deus. E a diferença é enorme, em que aquele não foi fiel, mas o segundo, escolhido por Deus, foi abençoado em todos os seus caminhos. Ainda que tinha os seus erros particulares, que nós poderíamos ainda estar destacando, outros mais na continuidade do livro de 2 Samuel. Porque agora, em 2 Samuel, o registro histórico que vamos ter é a continuidade da vida de Davi, quando ele então assume o reinado, primeiramente da tribo de Judá, a sua tribo, e depois isso é estendido, e vemos então Davi constituído rei sobre todo o Israel. É importante para entendermos dentro da parte global da Bíblia, que o que estamos estudando aqui é repetido no livro de 1 Crônicas. Lendo aqui em 2 Samuel, ou lá em 1 Crônicas, em particular depois do capítulo 11, temos repetição dos mesmos assuntos. Mas lembre-se que nós estamos estudando livro por livro. Quando nós formos falar, então, de 1 Crônicas, estaremos sendo um pouco mais rápido, porque serão histórias repetidas, mas estaremos outra vez destacando o fato de que aqueles registros que ali estarão e serão considerados em crônicas, já terão sido considerados em 2 Samuel, e na sequência normal, 1 Reis, 2 Reis, também terão os mesmos registros repetidos lá em 1 Crônicas e na sequência 2 Crônicas também. Mas voltemos ao livro de Samuel, segundo livro de Samuel, ainda que escrito livro de Samuel, mas Samuel há muito tempo já não existe, pelo que deve haver incorreção no chamarmos livro de Samuel, sendo que ele não escreveu esses livros, porque ele já tinha falecido, mesmo antes dos fatos últimos que nós vimos no primeiro livro de Samuel, envolvendo a pessoa ainda de Saul. Então, por que esse nome? Naturalmente, porque se englobaram os registros e ficou dentro de um bloco só, chamando o livro de Samuel, primeiro, segundo, mas algum outro servo de Deus escreveu na continuidade dos fatos. Assim, vamos ver que estamos encontrando em 2 Samuel. Terminamos o primeiro livro, na parte que fala a respeito de Saul. Saul no combate com os filisteus vem a morrer, uma morte que era também fim da sua carreira e ainda a condenação, a reprovação da vida que teve, principalmente no final, por consultar feiticeira e não estar inteiramente esperando em Deus ou naquilo que Deus pudesse ainda fazer de misericórdia na sua vida. Mas também
terminamos 1 Samuel com Davi numa luta contra os amalequitas, retirando, conquistando de volta a sua família, tanto dele como de seus companheiros, toda a sua tropa, e voltando à cidade de Ziclague, que era o lugar de sua morada, terra dos filisteus. E assim diz a palavra, iniciando então 2 Samuel. Sucedeu, verso 1, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziclague, sucedeu, aí segue. Nessa empreita de Davi contra os amalequitas, de um lado, de outro, havia o combate de Israel contra os filisteus, em que os filisteus tiveram vitória. Estando já na sua cidade, ainda na terra dos filisteus, diz a palavra que veio um homem do arraial de Saul, vem com roupas rasgadas, se prostra diante de Davi e trazendo notícias. Quais as notícias? Pergunta Davi. A batalha grande, o povo fugindo, Saul e seus filhos mortos. E Davi pergunta: como pode ter sido isso? Como sabes? Diz o verso 5. Podemos ler: disse Davi ao mancebo que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então o mancebo vai dar a explicação e faz a menção de um fato semelhante àquilo que nós já vimos no final de Samuel, primeiro livro, de que é o fato de que a batalha estava perdida para Israel, os fortes, valentes dos filisteus, tendo como projeto e alvo principal atacar e atingir a Saul, e Saul amedrontado e não querendo ser morto pelos, como dizia, infiéis, pediu ao seu escudeiro, seu pajem de armas, que o matasse. E esse se negando, ele mesmo, Saul, se lança sobre a própria espada. Esse é o registro em 1 Samuel. Mas aqui, este jovem que vem trazendo a notícia se identifica como sendo amalequita e que chegou perto de Saul. Diz ele que Saul toma informação: quem é você? E o amalequita diz que Saul estava ferido, estava ainda com vida, e suplicou a ele, a amalequita, que o matasse de vez, não ficando à mercê da zombaria dos filisteus, ou da vantagem dos filisteus terem matado a ele, Saul. E o amalequita diz então que, vendo que Saul não tinha escapatória, ele, a amalequita, então arremessou-se contra Saul e o matou. E para confirmar então que tinha feito isso, que Saul era morto, verso 10 do capítulo 1 diz: arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu senhor. Então trouxe objetos próprios de Saul, particulares de Saul, para mostrar que Saul mesmo estava morto. Bom, naturalmente, o que faz Davi? A expressão que temos, que Davi rasga as suas vestes, sinal de pesar, de luto, chora. O povo que estava com Davi também chora a morte de Saul, a derrota do povo de Deus, a derrota de Israel. Mas logo depois, Davi volta ao moço e fala: conta de novo, como que foi o assunto? E o amalequita repete:
E Davi então lança essa interrogação, ou essa expressão do verso 14. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Aí está. Davi culpa aquele jovem que trouxe a notícia da morte de Saul. Dá ordem para que aquele jovem seja morto, e depois termina no verso 16 dizendo: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Observe como que Davi pega nas próprias palavras daquele homem e traz a sentença contra ele. Quem como Davi estava com a mão limpa para fazer isso, esse juízo? Ninguém senão ele mesmo, porque por 2 vezes Saul esteve nas suas mãos. Davi poderia matá-lo, ou permitir que os seus guerreiros matassem a Saul, mas Davi foi bem claro: quem levantou a mão contra o ungido do Senhor e prevaleceu. Portanto, ninguém toque em Saul. Agora vem um jovem e diz que matou o ungido do Senhor. Onde está o respeito, o temor de Deus para com este? E aí Davi trouxe a sentença de morte. Observemos algumas coisas que podem chamar a atenção. A queda de Saul foi justamente por não cumprir o juízo de Deus contra os amalequitas. E agora vemos um amalequita destruindo ou matando a Saul. Existe alguma coisa aí de juízo de Deus? Aquele a quem Deus colocou na mão para que fosse feita justiça de Deus, não se fazendo, as coisas se tornaram ao contrário. Aquele que era para morrer é que vem então trazer o juízo contra aquele que desobedeceu a Deus. Interessante esse particular. Tinha que ser uma amalequita para fazer este ato de matar a Saul? Fica então uma questão aí para nós entendermos. Observem também que há diferenças de narrativas. Se vermos atrás, dá a entender que Saul morreu. Agora vem esse amalequita e diz que Saul não morreu, que foi ele quem matou a Saul. Mas pergunto, existe algum dolo na palavra de Deus para trazer o registro? Não. Que há um registro, Saul morreu, e há outro registro, amalequita matou. Mas pergunto, a verdade estava com Amalequita? Ele falou a verdade? E uma história não incompleta a outra se os dois estiverem falando a verdade? Completa certamente. Portanto, na palavra de Deus não há dolo algum. E dentro das palavras que existem na Sagrada Escritura, precisamos ter cuidado, que muitas vezes Deus não expressa juízo algum. Deus só traz a narrativa, o registro. Alguém falou assim, e ali estão as palavras. Se Deus não disse nada, estão registradas só as palavras que assim, da parte de Deus, quis que fossem acrescentadas nos escritos sagrados. É como vimos de Saul, que conversou com Samuel, mas lá está a palavra: entendendo Saul que era Samuel, e segue, e Deus não falou mais nada. E nós vimos no nosso estudo que não, Samuel, profeta de Deus, como a palavra de Deus diz, aqueles que descem ao pó, de forma alguma voltam, não tem interferência alguma naquilo que sucede debaixo do sol. Assim, textos paralelos não negam, podem apenas acrescentar detalhes para termos uma história mais completa. Continuando o nosso estudo, agora mais à frente, nesse mesmo capítulo 1, vemos Davi cantando um cântico que na verdade seria de lamentação por tudo aquilo que tinha acontecido, o desastre sobre Israel.
Verso 17 diz: E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto. Ou seja, aquilo que Davi estava compondo como música de lamentação. E aqui vemos outra vez Davi, que antes era aquele que tocava a harpa, agora também compondo alguma coisa, e no caso, um cântico de lamentação. E começa o cântico assim no verso 19: ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não o notifiqueis em Gate, entre os filisteus, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, outra cidade dos filisteus, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. E vai Davi continuando o seu cântico, lamentando a morte de Saul, a morte de Jonatas. E observem, Davi não tinha como vantagem a morte de Saul, em momento algum. Muitas vezes percebemos em nosso meio conversas e até mesmo uma certa torcida, um anseio de alguém para que o outro tropece e caia, esquecendo que é irmão, que é aquele que vale o sacrifício da cruz do Calvário, a morte que é sobre tudo que existe, mais do que todo ouro e toda a prata, a morte do Filho unigênito de Deus. E Davi tinha um sentimento correto, é de Deus, era valente de Deus, constituído por Deus. Então, se era inimigo dele, não fazia caso. A causa de Deus primeiro. Aí lembremos que quando nós buscamos o nosso interesse, nós estamos como que sendo infantis, questão particular. Mas quando nós estamos vendo o ideal maior, o correto, a justiça, a verdade, aí nós estamos como adultos, formados mesmo, que é o correto que deve haver em nós. Portanto, deixemos de infantilidade, de criancice, cada um procurar o seu próprio interesse. E a palavra diz que o amor não busca os seus próprios interesses, de forma alguma. E é nesse cântico também, além de Davi lamentar Saul por causa do reino de Deus, ele lamenta também, naturalmente, a morte de Jonatas. No verso 25 podemos ler, e verso 26: Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Assim termina esse cântico. Mas volto a falar. Essa expressão, me era o teu amor mais maravilhoso do que o amor das mulheres. Como isso é distorcido por aí. O amor das mulheres é o amor carnal, é o amor na geração de filhos, é o amor instintivo, é o amor paixão, é o amor fisiológico. Mas o amor que a palavra diz aqui é justamente o amor de seres humanos, de um para com seu próximo, de irmão para com irmão. É o amor de Deus que deve atingir a todos indistintamente. Por isso que Paulo podia dizer: amai-vos com entranhas de misericórdia. E Paulo estava ensinando alguma coisa errada? Não, é o amor com que devemos nos amar uns aos outros. Mas quem não compreende isso, ainda não conheceu a Deus. Ainda não conheceu a Deus. Por isso que Jesus pode dizer: Deus amou o mundo de tal maneira
Então, é um amor de irmãos, puro, totalmente voltado para as coisas de Deus e no respeito, na consideração para uns com os outros. Por isso que Pedro também dizia que se em nós há fé, se já atingimos a fé pelo que temos a entrada nas grandíssimas promessas de Deus, acrescentemos isso à virtude, à ciência, à prudência, à temperança, também na sequência o amor fraternal e depois o amor completo, o amor de Deus. Então observe que o amar aos irmãos, como disse Paulo, de entranhas de misericórdia, é de fato um passo já só da plenitude do verdadeiro amor que há em Deus. Mas repito, como de outra vez, aquela expressão do mesmo Paulo: para os impuros tudo é impuro. Pelo que Paulo dizia, que até mesmo o casamento não foi feito para os impuros, para os infiéis, mas para os fiéis. O que o mundo não compreende e distorce tudo. Mas continuemos. Capítulo 2. Aqui temos, mais uma vez, uma característica bonita da vida de Davi, que nós devemos estar copiando. É um modelo muito bom. Davi consultando a Deus. Ele morava entre os filisteus. Já de outras vezes nós vimos ele consultando a Deus uma coisa e outra, e Deus dando direção. E ele continua nesta mesma forma de viver, consulta a Deus. E o verso 1 do capítulo 2, ele consulta: devo ir para alguma das cidades de Judá? E Deus diz: pode ir. Mas ele não ficou só na primeira pergunta, ele foi mais específico: para qual cidade? E Deus dá para ele também a direção, para que fosse para Hebrom, terra pela qual também passou Abraão. E lá vai Davi para a terra de Judá, para a cidade de Hebrom, segundo uma direção de Deus. Ele não ficou indagando: vou para Judá? Deus falou que é para mim ir, vou. Uma que eu escolher. Ele quer os detalhes. Para onde? Para Hebrom. E assim, vamos ver nesse estudo de 2 Samuel, que outras vezes mais temos Davi consultando a Deus desta forma. Mas continuemos. Aqui temos Davi então deslocando-se de entre os filisteus e indo para a terra de Judá e se estabelecendo em Hebrom, ele com as mulheres que já tinha, com os filhos que já tinha alcançado e também todos aqueles outros homens que o acompanharam nas pelejas anteriores, e foram a Hebrom. E chegando lá, verso 4 diz: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. Aí está Davi constituído rei. Só que por enquanto a tribo dele, Judá, o que o tinha reconhecido e agora o colocava de fato como rei entre eles. Mas por outro lado, existiam os descendentes de Saul, que humanamente falando poderiam sentir-se no direito do trono, e Davi não disputa isso. Primeira ação de Davi, agora como rei em Judá, é abençoar, também parabenizar os moradores de Jabes de Gileade, que foram ousados, valentes, indo à terra do inimigo e resgatando o corpo de Saul para não servir de zombaria ou trunfo de guerra, e depois levarem a este corpo de Saul e sepultar de uma forma digna. Davi então traz para eles esse gesto de aprovação, de reconhecimento de um ato bom, e os abençoa em nome do Senhor.
Mas depois diz também, mas agora aqui em Judá sou constituído como rei. Agora vocês têm aí a família de Saul, vocês trabalhem pelo seu Senhor. No mesmo tempo, em sequência a esses fatos, o general do exército até então de Israel era Abner, verso 8. Diz aqui que, porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, verso 9, e o constituiu rei sobre Gileade. Enfim, sobre todos os grupos de Israel, destacando Efraim, que era a maior tribo, depois Benjamim, que era a tribo da família de Saul. Enfim, sobre todo o Israel, exceto Judá, que tinha Davi como rei. Segue-se os fatos. Aqui já diz que Isbosete assume o trono com a idade de 40 anos, mas vai reinar somente 2 anos ali, apenas 2 anos. Sequência dos fatos. Infelizmente, até no meio do povo de Deus, quando um rei levanta para se firmar, quer tirar todas as oposições e todos os pares. E assim acontece, que então Abner, general da família de Saul, do rei que foi ungido por eles, Isbosete, prepara-se para a guerra e começa então uma guerra longa, continuada, contra Judá. Judá contra o resto de Israel. Muito bem. A palavra diz assim, verso 12: Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim a Gibeon. Ou seja, foram para a batalha. Contra quem? Verso 13. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeon, e pararam estes desta banda do tanque, e os outros daquela banda do tanque. Guerra antiga, um na frente do outro, até que se desfecha, vamos dizer assim, a luta propriamente. E de um lado, Abner grita para Joabe, que é tio de Davi e que conduzia o exército de Judá: olha, por que nós vamos guerrear? Mandem aí uns jovens aí para disputar por nós. Coisa estranha que vemos aqui. E saem 12 jovens do exército de Judá, e saem 12 jovens da tribo de Benjamim, e uns aos outros se enfrentam de uma forma terrível, homem a homem, cravando-se a espada um no outro. Coisa terrível, suicídio. E assim, os 12 de um lado e os 12 de outro morrem. A título de quê? Homens valentes, dando a sua vida em defesa da causa pelo que se colocaram, pela causa que entendem ser a correta, a justa. Difícil entendermos um fato desse, não é? Para o nosso tempo em que se publica tanto a paz, a não violência, e que somos convidados ao conforto, ao bem-estar, isso parece terrível, mas para eles era tão natural. Mas vale uma lição: eles não têm a sua própria vida como preciosa diante do alvo maior. Observem isso, outra vez aquela questão: não procura causa particular, eles estão em defesa de uma causa maior, que não é a particular. É que também podemos ver em Paulo valentia, porque quando um profeta da parte de Deus disse que em Jerusalém ele seria preso, Paulo não temeu. Todos os demais da igreja em cima de Paulo, dizendo: Paulo, Deus está avisando, Deus está falando, você vai ser preso em Jerusalém. Naturalmente querendo impedi-lo de ir. E Paulo diz muito bem, facilmente, com palavras bem exatas:
pelo Senhor Jesus, estou pronto não só a ser preso, mas também a ser morto. E vai mesmo para Jerusalém, que tinha uma missão lá e estava confiante de que a vida dele estava na mão de Deus. Ele seria preso, não falou de ser morto. Ele estava confiado, na verdade, em Deus. E se formos notar depois no estudo de Atos dos Apóstolos, Paulo tinha alguma coisa de firmeza e esperança em promessa de Deus, pelo que entendia que não era hora de morrer, mas não temia coisa alguma, contanto que executasse a missão que lhe era dada a fazer. Mas, infelizmente, 24 jovens morrem a título de manifestar a sua dedicação ao custo da sua própria vida à causa a que se entregaram. Depois disso, segue a batalha. Naturalmente, Judá vence, porque Deus era com Davi, e da parte dos da família de Saul, tribo de Benjamim, eles perdem a batalha. Mas as coisas têm detalhes nisso que colocamos para que se possa entender, porque a Bíblia também registra isso. A palavra mostra no verso 18 que nessa batalha estavam ali 3 filhos de Zeruia. Verso 18, estavam ali os 3 filhos de Zeruia: Joabe, o general de Judá, Abissai e também Azael, 3 irmãos e valentes. Diz a palavra aqui no verso 18 que Azael era ligeiro de pés, ligeiro. E esse Azael tem por alvo seguir Abner, o general do exército inimigo, e vai atrás do general, quer chegar até ele, o general inimigo. E Abner percebe que este está atrás dele, Azael, e chega a dizer para ele: Azael, é você mesmo? E tendo a confirmação, Abner diz para ele: desvia-te para o outro lado, não vem em cima de mim. E isso por 2 vezes ele fala, e salientando de uma forma bem clara que se houvesse um confronto entre os dois, ele, general Abner, tinha certeza que ia vencer. E depois, como ele iria olhar o outro general olho a olho, sendo que ele teria então matado o irmão de Joabe? A expressão é bem clara assim. Está no verso 22. Leio para estar bem salientada essa palavra. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar-te contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Mas Azael não quer saber, ele quer enfrentar o general inimigo. Mas, infelizmente, é morto neste confronto. E passa-se como algo que não tem importância, que já aconteceu. E segue-se a batalha. E a batalha está forte. Até que o Abner mesmo percebe que perdeu a batalha e clama para o Joabe, dizendo desta forma, verso 26. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? É uma pergunta. Outra pergunta: não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não has de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? Parece que tem um pouquinho de moralidade aqui, né? Mas na verdade já estava brigando irmão com irmão? Não estavam matando-se irmão a irmão? Mas alguém apela: somos irmãos, não vamos nos destruir. Aí Joabe diz: por que você não falou isso mais cedo? Já tinha parado a guerra. E entram em acordo de cada um ir voltar para sua terra e pronto, parar com aquele confronto. Mas na verdade as batalhas se renovam, e a cada batalha e com o passar do tempo, Judá
e Davi estão crescendo, e o outro lado, Isbosete, com o resto de Israel enfraquecendo. Bom, e segue-se os outros registros, tanto que no capítulo 3 inicia dizendo: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Nós temos no verso 7 do capítulo 3 agora um acontecimento, coisa simples, rápida, mas que vai motivar outros acontecimentos a seguir. Diz a palavra que Saul tinha uma concubina, e o general Abner veio a estar com essa concubina de Saul. Isbosete se sentiu humilhado, talvez, pelo fato do seu general estar com aquela que foi de seu pai, e foi reclamar isso, e Abner não aceita, sentindo-se então desprezado, não honrado, porque era o general do exército, pessoa, vamos dizer assim na nossa linguagem aqui, de uma reputação alta. Não haveria desonra para Isbosete e nem para Saul já falecido, ele estar casado, que fosse casado com a viúva de Saul, e aquilo é a pedra que vem ser colocada entre os dois. E a partir de então, o general Abner declara que não é mais por Isbosete, e que é por Davi, e que vai entregar o reino para Davi. E começa de fato a falar um ao outro, falar aos anciãos de Israel todo, que deveriam entregar o reino para Davi. E com isso, ele é chamado também para um encontro com Davi, porque ele mesmo disse a Davi que entregaria o reino a Davi. E Davi diz: venha falar comigo, mas vindo falar comigo, não esqueça de trazer minha esposa. Qual era a esposa que Davi fazia menção? A Mical, filha de Saul, que foi a sua primeira esposa, e que Saul tinha entregue para outro. Então seria uma desonra para Davi como rei, que a esposa dele estava com outro, e requer: mas não venha falar comigo sem trazer a minha esposa, que eu tenho direito sobre ela, porque é minha esposa e foi conquistada mediante um acerto, um contrato, uma aliança ou um preço, que foi a morte de muitos filisteus. E isso é feito, coisa entre os homens daquela época. E Abner vem a Hebrom, encontra-se com Davi, Davi o recebe bem, Davi faz aliança com ele, e ele sai decidido: vou agora trazer Israel para estar te constituindo um rei sobre todos. Muito bem, só que indo ele, Abner, embora, chega Joabe de uma campanha e fica sabendo: Abner veio, general inimigo. Davi recebeu e despediu em paz, e Joabe fica irado e vai falar mesmo com Davi: você recebeu este e deixou ir em paz? Ele veio e foi para espionar a terra. Mas Davi não dá resposta, e vamos perceber mais à frente que na verdade Davi temia um pouco, não estava bem posicionado no reino para se aborrecer e ter um confronto com o próprio general do seu exército. Mas Joabe age fora da direção ou permissão de Davi, manda chamar a Abner de volta, como se tivesse alguma coisa para tratar ainda, general com general. E quando Abner vem, tira-o à parte e ali o mata. Os outros dois irmãos que ficaram vivos, irmãos de Azael, matam então a Abner. Qual é a suspeita? O que ficaria notório em Israel se isso só se divulgasse assim? Que Abner foi buscar condições de paz, e Davi aproveitou e matou
o general inimigo. Mas nós temos aqui vários procedimentos de Davi que mostram que Davi faz questão de demonstrar que não teve parte nisso e mostrar-se inocente para todo Israel. Como é que isso é feito? Nós vemos, pois, no capítulo 3, que diz assim: disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes e cingivos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Então vão sepultar com dignidade, com honra, o general Abner. E Davi determina: todo mundo rasguem as suas vestes, sinal de luto coletivo de toda a tribo de Judá, de todo o exército, e vão pranteando em saco e cinza. O verso 32 diz: e sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E logo nas palavras seguintes, versos seguintes, vemos que Davi também entra num jejum, fica em jejum. O povo, os seus servos, querem fazer Davi comer, mas Davi de forma nenhuma, e usa palavras como essa: não sabem que caiu um valente em Israel? E fica ali em jejum, depois do pranto que esteve pranteando e das ordens que deu para luto de todo o povo. E com isso, diz a palavra, que o povo percebeu, entendeu o que ele estava fazendo, e o verso 37 ficou isto registrado, capítulo 3, verso 37: e todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. O verso 38 e 39 destaco: então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Continua: eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Observe, Davi não se sentia tão fortalecido e tão à vontade para trazer um juízo contra o seu próprio general. Perigo. Ele diz: sou fraco. Diz mais: os filhos de Zeruia, referindo-se aos dois irmãos, são duros. Ele ia levantar contenda ali. Aí percebemos que Davi usava de prudência, estava ainda no início do reinado, não se sentia firme, à vontade para fazer um juízo daquela forma. E continua a palavra, mas seguindo à frente, capítulo 4, seguem outros registros mais. Só voltam a uma palavra que eu queria destacar antes e deixei passar. Por que Joabe matou a Abner? Por causa de seu irmão Asael, que Abner tinha morto. Mas lembre-se que Abner não teve esta intenção, procurou evitar. Foi Asael que procurou, mas Joabe não quer perdoar. Esta é a explicação agora, mas atentem, será que é só isso mesmo? Ou já destaco e já desperto a curiosidade, não é porque ele queria já se preservar como general do exército, diante do outro general? A quem Davi escolheria entre dois generais? Um que era só general de uma tribo Judá, ou outro que era general de todo Israel? Será que também lá no fundo não existia já algum interesse particular de Joabe? Fica só a pergunta, vamos estar conferindo passo a passo os registros das Sagradas Escrituras, o que vai nos ser dito. Continuemos, capítulo 4. Os anos passam, na verdade, talvez 2 anos, e
A Bíblia registra no capítulo 4 que Isbosete tinha alguns servos que eram jebuseus, não eram de Israel, mas estavam ali, como sendo da família, como sendo da tribo de Benjamim. E esses não assim, tão naturais no meio da tribo de Benjamim, planejam a morte de Isbosete e aproveitam uma oportunidade que o rei está descansando, dormindo, e vão lá e matam o rei e pegam a cabeça do rei e levam para Davi, como quem quer dizer: Davi, matamos o seu opositor, o seu concorrente ao trono. E Davi lamenta a morte de Isbosete, não aceita isso também. Observe, em vez de se alegrar, como todo mundo esperava, se aborrece e traz um juízo de Deus, dizendo: assim como eu mandei que se sentenciasse à morte aqueles que trouxeram, ou aquele que trouxe a notícia da morte de Saul, achando que ia ganhar com isso o prêmio, que eu ia me alegrar na morte de Saul, assim também esses que mataram um homem justo enquanto estava dormindo indefeso, e matou também a estes dois jebuseus. Mas esse fato registra como que o reino de Isbosete acabou rápido, por traição. Por outro lado, entendamos, foi melhor assim, porque preservou o reinado de Davi para não ser conquistado com mais guerra, até onde iria isso? Derramando sangue entre irmãos. Agora, apercebamos também, era notório em todo Israel que Deus tinha ungido a Davi como rei. Por que os outros ainda estavam demorando a reconhecer isso e isso dar sequência? Então foram eles mesmos que, no intuito de manter uma tradição humana, não seguiam a justiça ou a vontade de Deus, pelo que acontecia esse mal todo que vinha acontecendo. Mas na sequência, morto então este homem, mais algum tempinho, todo Israel vem à busca de Davi e declaram, conforme está escrito agora no capítulo 5, que Deus já tinha ungido Davi como rei, o reconheciam assim, e vieram anciãos de todo Israel para ungirem Davi agora rei sobre todo Israel. Para termos noção de alguma coisa a mais, capítulo 5, verso 4, diz para nós, podemos ler: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Verso 5 diz: em Hebrom, sobre Judá, 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Aí está. Interessante que na Bíblia volta aos 40, né? Caminhada, tempo da vida de Moisés no Egito, 40 anos. Tempo de ser pastor de ovelhas no deserto, 40 anos. Depois 40 anos conduzindo o povo no deserto. E outros 40 anos vão passando na Bíblia. Na verdade, parece que todos nós temos da parte de Deus sobre nós 40 anos de prazo. A nossa caminhada no deserto. Assim vemos Saul, vemos Davi, vamos ver Salomão, e os 40 anos continua. Já fica a figura. Qual o tempo nosso nessa peregrinação? 40 anos. Se formos questionar quanto tempo temos de crente, olha, uma coisa é certa: vamos atingir somente 40 anos de crente. Ainda que nosso irmão Tito, com os seus 88 anos ou mais, já tenha mais de 60 anos de crente, mas para Deus ainda está na caminhada dos 40 anos do deserto. E outros que às vezes têm uma duração tão curta no nosso ver, mas diante de Deus é a etapa, a jornada, 40 anos outra vez. Então espiritualmente, mas está determinado para nós uma caminhada. Não adianta apressar, não adianta.
é 40 anos, mas não é aos olhos dos homens, não é na contagem dos homens, na contagem de Deus somente. Tudo são figuras que nós devemos ver que estão marcadas na Bíblia. Coincidência? Pode dizer alguém? Não, é mão de Deus operando mesmo. Prossigamos mais um pouco. Capítulo 5, a partir do verso 6 e 7. Vamos ter agora a explicação da cidade de Jerusalém, como ela veio agora a ser tomada como cidade de Davi. Lembre-se que o território já era de Judá, mas por causa daquele acordo com os gibeonitas, em que o próprio Josué foi enganado pelos gibeonitas, e que eles não puderam ser retirados da terra, eles ficaram ali e ocuparam várias regiões e a cidade de Jerusalém. Mas quando Davi é constituído rei, os jebuseus ficam numa vaidade, numa soberba de dizer: Davi não entra aqui. O que é isso? Território de Judá dado por Deus, um rei constituído, alguém se coloca para dizer que não? É rejeitado logo. E assim foi que o exército de Davi vai contra Jerusalém, que estava nas mãos dos jebuseus. E Davi conquista primeiramente a região de Sião, tão famoso, sempre se fala o Monte de Sião como lugar sagrado, que é junto de Jerusalém, parte de Jerusalém, e que depois Davi constrói e edifica para ser a cidade de Davi, Sião, mas dentro do território da cidade de Jerusalém. E é nesta ocasião que temos um particular no verso 8, e faço questão de ler. Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Essa palavra nem coxo nem cego entrará é porque os jebuseus tinham dito: aqui Davi não entra enquanto estiver cego e coxo, dizendo que nem contra cego nem contra coxo Davi ia prevalecer. Então Davi devolveu a moeda, mas só que Davi disse uma expressão: quem entrar lá e conquistar a cidade será capitão. E quem é que conquistou a cidade? Outra vez Joabe. Será que Davi esqueceu de consultar a Deus? É quando a pessoa não consulta a Deus e entra com a palavra, fica cada vez mais amarrado ainda. O Joabe, que já estava ali como general, um general que não era bem aceito, mas tinha que continuar general porque para não ter atrito em toda a nação. E agora Davi abre a boca dizendo: será capitão? Pronto, Joabe já vai lá na frente, e de fato era valente e lutava bem pelas questões de Israel ou particulares. Pronto, continua confirmado como general de Davi em Israel. Continuando, capítulo 5, verso 11. Irão, rei de Tiro, a cidade reino de Tiro, região que poderia ser Fenícia, região do Líbano, nós chamaríamos hoje, de madeiras excelentes. O rei de lá mandou para Davi madeira, artesãos, para fazerem para Davi uma casa. E Davi entendeu que Deus lhe estava confirmando o reinado em Jerusalém, na cidade de Davi, em Sião. E assim é feito, uma casa para Davi, de madeira do Líbano. Muito bem, e Davi tomou outras mulheres, e vai crescendo a família, e são muitos os filhos de Davi, que aqui no capítulo 5 são também citados. Davi teve muitos filhos, das primeiras esposas, e agora, como rei de Israel, tomando outras concubinas mais, veio a ter uma família bastante numerosa, ainda que o destaque sejam para uns poucos que são citados nos registros das Sagradas Escrituras, pelos acontecimentos mais destacáveis. Capítulo 5 ainda, verso 17.
Davi sendo constituído rei de Israel, os filisteus se sentem ameaçados, ou não querendo que o reinado de Davi se fortaleça, saem para a guerra. E os filisteus vêm para Davi em guerra. Inimigos antigos de Israel, guerras constantes com os filisteus. Mas é Davi que vai dar término nisso. Como? Vindo os filisteus para o combate, observe outra vez agora no capítulo 5, verso 19, que Davi consulta a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar Moás nas minhas mãos, é o verso 19, e disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi sai à batalha confiante no Senhor, e os filisteus são vencidos. E lembre-se que os filisteus é uma nação guerreira, sempre fortalecida e preparada para a guerra, mas Deus é com Davi. Pronto. Capítulo 5 ainda, verso 22. Os filisteus, outra vez, se organizam e saem em nova batalha. Mais uma vez, Davi, antes de ir, exemplo para nós, consulta a Deus se é para ir. Verso 23, Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás. Olha aí, uma reação normal era, se o inimigo levantou e preparou para a guerra, eu também vou e vou ao encontro dele. Na guerra antiga, que um ficava olhando o outro, de frente até o confronto final, mas Deus diz: não subirás. E Deus dá a estratégia, no verso 23, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E Deus fala mais, verso 24, e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor Deus saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Observe os detalhes, não é questão normal, é a forma do combate e o tempo certo de combater, e a vitória, na verdade, não é do homem, continua sendo de Deus. Detalhes que podemos perceber da vantagem de se consultar a Deus e andar segundo a sua direção. Não podemos entender a estratégia de Deus, mas dá certo. O que Deus manda a gente fazer, a gente não entende a razão nem como pode dar certo, mas Deus mandou, é para ser feito do jeito que Ele mandou. É a sua vontade acima de tudo. Por isso que Jesus mesmo disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a oração do Pai Nosso nos ensina sempre o destaque principal: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim na nossa vida como em tudo que nos cerca. A vontade de Deus sobre tudo. Capítulo 6. Davi, rei, os fatos acontecendo, Deus sendo com Davi, Davi vai crescendo, o reinado se estabelecendo, os inimigos sendo derrotados, e Davi tem uma vontade de trazer para Jerusalém, para perto de si, no reinado, a arca do concerto de Deus. Lembremos que desde o tempo antigo ainda de Samuel, não existe um tabernáculo, um santuário, no qual o povo de Israel pode estar buscando a Deus, se reunindo para os cultos, conforme o cerimonial da lei. E Davi quer regularizar isto, e quer buscar a arca, e organiza o povo, multidão, para ir com ele, com danças, com cânticos, com instrumentos, para buscar a arca de Deus. Tá bom, muita alegria, sim. E diz a palavra que, eu vou ler no verso 3 do capítulo 6, e puseram a arca de Deus em um carro novo,
e a levaram da casa de Abinadab. Verso 5: E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos. Então o coração estava alegre pelo que estavam fazendo. Mas, verso 6: E chegando a eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender ou inclinar-se, como que tendendo a cair. Verso 7: Então a ira do Senhor Deus se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Pronto. Davi fica triste em Uzá, que era descendente de Abinadab. Se tem uma lacuna na genealogia, uma abertura em Uzá. Davi estremece, no sentido de que ele entendeu a santidade de Deus. Quem vai transportar a arca de um Deus tão tremendo? E estremeceu. E o verso 9 registra-se isso: E temeu Davi ao Senhor Deus naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E a arca ficou ali mesmo, na casa de Obed-edom. Registra o verso 10. Paremos um pouco. O que aconteceu? Uzá estendeu a mão e segurou a arca para a arca não cair. Mas não estava certo? Não tinha que segurar a arca? Ou tinha que deixar a arca cair? Coisas e coisas. Tudo parece certo, mas estava errado. Estava errado. Na verdade, a ordem de Deus para os utensílios é que somente os sacerdotes poderiam tocar. Somente eles é que podiam entrar no santuário e desmanchar o santuário e cobrir a arca com outros utensílios do templo. E depois de coberto e preparado tudo, vinham os coatitas para colocar nos ombros, 4 coatitas, nos 2 varais, numa extremidade e noutra extremidade de cada um dos 2 varais. 4 coatitas levando no ombro a arca do concerto de Deus. Esta é a ordem de Deus. Cumpre-se a palavra que Jesus diz: errais por não conhecerdes as Escrituras. E eles acharam que estavam fazendo um bem. Qual o bem? Fizeram um carro novo. Se fosse hoje, talvez uma limusine ou um jumbo para transportar a arca de Deus. Errado, tem que ser nos ombros dos coatitas. Não conheciam, não atentaram para esta ordem de Deus, e uma brecha deu o que deu. Mas entretanto a notícia segue, e chega Davi dizendo: Deus está abençoando a casa de Obed-edom está sendo abençoado, porque a arca de Deus está na casa dele. Que privilégio desse homem, né? Que oportunidade boa que aconteceu. A casa dele servia de santuário para Deus. Aí Davi entendeu: Deus não está com má vontade. As coisas que não foram corretas, Deus até está com boa vontade, está abençoando. Então Davi se renova em forças, em cuidados, determina, e vamos ver no outro lugar, não aqui, que ele repreende os levitas que foram negligentes daquilo que é da competência deles. E Davi diz: vamos de novo, vamos buscar a arca. Mas coatitas assumam a posição, e agora com muito temor eles vão transportando a arca de Deus. E o temor é tal, capítulo 6, verso 13, que diz assim: e sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos,
sacrificava a ele bois e carneiros cevados. O que é 6 passos? Imagine um deslocamento longo, a cada 6 passos animais eram sacrificados. Expressão de adoração a Deus e temor, e a busca de perdão, sacrifício de expiação do pecado, que se alguma coisa erramos, o Senhor perdoa. Aí dava outro passo, mais uns passinhos, até chegar em Jerusalém. É o temor, tremor, estremecer diante de Deus, com medo. O que vai acontecer? Será que vamos errar em alguma coisa? Alguma coisa que não sabemos e estamos transgredindo? Assim caminhava. 6 passos, sacrifício. 6 passos, sacrifício. E aí Davi, alegre, vamos dizer assim, abrindo-se mais à medida que caminhavam, vendo que Deus estava abençoando, que não estava havendo nada em contrário, e de tal forma, diz a palavra aqui, Davi até dançou, saltando diante do Senhor, e observando a esposa de Davi, Mical, que ele vinha dançando no meio do povo, não vestido de vestes reais, mas de túnica, ela desprezou a ele no meio do povo, naquela alegria, naquela manifestação de desprendimento e alegria por causa da arca de Deus que chegava a Jerusalém. Ficou registrado isso. E diz ainda na continuação do capítulo 6 que chegando em casa Davi alegre de tudo aquilo, recebeu, como poderia alguém dizer, um balde de água fria. A mulher Mical já vem para ele com palavras de desprezo, falando desta forma tão dura, de que ele se envolveu com o povo e se fez vil, desonrando-se e descobrindo-se aos olhos das servas dos servos, como se fosse um vadio. Palavras duras, infelizes daquela mulher. E observe que no princípio do casamento ela amava ele, né? Mas Davi não deixou por menos e trouxe as palavras corretas do verso 20, ou melhor dizendo, versos seguintes, versos 21 em diante. Diz, porém, Davi a Mical: perante o Senhor Deus, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua ou a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor Deus me tenho alegrado. Verso 22, e ainda mais do que isso me envilecerei, me farei vil, ou me humilharei aos seus olhos ou aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. Pronto. O que Davi quer dizer? Ele se alegrou diante de Deus, e diante de Deus estava pronto a se humilhar quanto fosse preciso, porque pelo próprio Deus ele seria depois exaltado. Davi já tinha ideia, conhecimento daquela expressão: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Diante de Deus, nada mais correto do que alguém se alegrar. É onde aqueles, irmãos, que entre nós têm a manifestação assim espontânea, tão notória de alegria em diversas expressões, não julguem, não critiquem, deixem ele se alegrar diante de Deus. Está parecendo meio feio, meio você quer, deixa para lá. Alegre-se você do seu jeito diante de Deus, mais moderado, e deixa o outro se alegrar com Deus do jeito como ele quiser fazer. Porque, afinal de contas, é o servo alegrando diante do seu Senhor. O que tem o outro servo que falar? Alegre-se também do seu jeito. Pronto. O verso 23 diz: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aí está. Repreensão? Não sabemos. Mas por outro lado, analisando francamente, seria uma confusão, né? Mical gerando filhos a Davi, será que o herdeiro não iria pretender ao trono, dizendo que tinha direito mais do que os outros filhos de Davi? Ele seria herdeiro de Saul e herdeiro de Davi tinha que ser ele. Não sei, Deus sabe como fazer estas coisas. Assim como eu volto a Abner, general
também que nós já estudamos, conversamos anteriormente, ele usou uma expressão que eu achei que não era muito boa, quando ele disse que certamente constituiria a Davi rei de Israel. Mas era ele, general, que iria constituir? Não era Deus que já que tinha falado? Ele seria somente aquele que trabalharia a favor da vontade de Deus? Então também eu acho que aquela palavra de Abner não foi muito boa, adequada, correta. E assim ficam aí as questões para nós analisarmos e irmos considerando que muitas palavras podem parecer certas e boas, mas nem sempre de fato são. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas, diz Salomão, o seu fim são de morte. Nós vamos estar interrompendo agora nosso estudo no capítulo 6, para reiniciarmos numa próxima oportunidade no capítulo 7. Que Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.